meio com dificuldade para falar um pouquinho. Mas graças a Deus, né, Deus ainda nos quer na luta, na batalha, no nosso corpo de ovelha, ajudando, e veio que Deus nos livrou, né, desse ataque aí do inimigo. Às vezes a gente pensa que é questão de emocional, mas não foi questão de emocional, né? Eu fiquei bem assim, eu achei que eu ia, quando me faltou o fogo, eu não consegui mais, eu achei que eu iria partir, né? Eu esperei que eu não consegui mais voltar ao ar, né? Então uma coisa que pega, não vem mais, não vem, você fala mais, né? Não consegue mais falar. Mas Deus ainda é o mesmo ontem e hoje eternamente. Temos que lutar por aquilo, tá? E aí ela se preocupava, né? Aí voltou aí com você. Aí uma falou para a outra falou para outra, que eram as barras mesmo, né? E Deus quer a própria vez fazer a gente se reunir também, né? Se unir a família, tem que lutar. E viemos conversando, graças a Deus. E ela então aí. Eu fico agradecido a Deus por Deus ter nos dado esse livramento, né? E ter nos dado saúde, né? E nos mantido para o corpo. Amém? Creio que cada um de nós, se fosse dada a oportunidade, cada um de nós tínhamos algo para edificar. Nós estamos vivendo um tempo de batalhas, nossas lutas, nossos momentos difíceis, cada um passa por uma, mas o importante é que nós permanecemos crendo e fiel à palavra. Não tem nada que às vezes faz com que nós nos frustramos, mas cada luta, cada batalha que você passa e que você vence, o profeta diz que é como uma árvore, quando vem um vendaval e sopra nela. Temporal vem e balança a árvore, parece que aquele temporal não é simplesmente para derrubar, mas é o contrário. A árvore, quanto mais o vento vem parte dela, mais suas raízes aprofunda na terra, aprofunda no chão, mais ela encontra segurança. Amém. Mais ela encontra força para o vendaval não poder arrancar. Assim é a nossa fé, assim é as lutas. Quanto mais tem as lutas nessa jornada, mais a tua fé enraiza na palavra. Mais o papai chega a dizer, mais a fé ela tem cabelo no peito. Então, quanto mais vem a luta, quanto mais vem as provas, mais a tua fé vai criando algo dentro de você. Quanto mais você passa os momentos difíceis, quanto mais as coisas vêm, parece contrário a você, mais você vai se enganar, mais você vai dizer assim: olha, eu venci aqui, eu vou vencer essa também, eu venci essa prova, eu vou vencer também essa prova, porque a nossa vida aqui é uma vida, onde Jesus diz, no mundo teremos aflições. Nós caminhamos por um caminho de aflições, de lutas e de batalha, de aflição, mas por outro lado, temos também uma promessa, que um dia isso tudo terminará. Eu estava conversando com um colega de trabalho, né, e ele falando a respeito de sua família, né, que separou da família, e daqui a pouco ele falando um pouquinho, né, que às vezes estava à procura do casamento, e às vezes conhecia um, conhecia outro. E ele falando, né, assim, retratando a maneira, e ele dizia assim: olha, falava para o seu Mário, rapaz, como está difícil você arrumar mesmo uma pessoa, porque quando você arruma uma pessoa e você olha a pessoa, né, as mulheres bonitas, mas quando você vai conversar com elas, são todas pessoas deprimidas, todas tomando remédio para depressão. Toda indo nas clínicas, né, para se acalmarem. E aí eu venho assim, né, irmão? E aí você vê um quadro
justamente ao contrário do mundo. O mundo cada dia mais está caminhando para um poço, para um abismo sem fim. Tudo que eles têm é comprimido, tudo que eles têm é remédio, são clínicas. E aí eu pensei, mas graças a Deus que nós temos nossa enfermidade, nós temos nossos problemas, mas nós temos um consolador, nós temos um médico dos médicos, nós sabemos que aquilo não vai ser algo para nos detonar. Eu disse, Senhor, graças a Deus, porque nós às vezes passamos por um momento difícil, mas nós estamos seguros. Temos lugar. Amém? Nós temos, às vezes, tomamos aí um remédio para uma dor de cabeça, tomamos um remédio para uma infecção, mas nós sabemos que nós não somos dependentes disso. Amém? Né, irmã Ivone? Às vezes tomamos uma insulina para dar uma controladinha, mas nós sabemos que um dia a promessa é que nós receberemos um corpo transformado, um corpo libertado. O mundo não tem essa esperança, o mundo não tem isso que nós temos. Nós tomamos, passamos por enfermidade, passamos por problema, mas nós sabemos, nós olhamos para aquilo que o apóstolo Paulo diz. E diz assim, olha, consola um dos outros com essas palavras. Amém? O arrebatamento da transformação. Amém? Então isso nós estamos firmados. É isso que faz nós descansar, irmão. Não descansar, eu falo esse descansar, não é descansar em uma vida de acomodarmos, mas é descansar na promessa de Deus. Amém? Então eu estou aqui, né? O pastor Leite pediu para que nós pudéssemos vir, o primeiro irmão Marcelo para unir, juntamente com o diácono Modemil, né? E pediu para que nós viéssemos dar um apoio para os irmãos, e eu creio que nós sairemos daqui abençoados, né? Eu creio que Deus vai nos dar aquilo que nós viemos receber. Creio que nós não estamos, né? Eu sempre me coloco assim, como o irmão Caleb, né? Nós não viemos para mostrar a lâmpada que você sabe de conhecimento, mas eu acho que nós estamos aqui para nós crescermos juntos, vivemos, né, ao nível onde a palavra cada dia mais nos posiciona com a palavra. Amém? Eu sempre digo, às vezes, cada um tem o seu chamado dentro do ministério, dentro da que o obreiro Caleb poderia estar ministrando para nós, ali o obreiro João também tem ministrado, Deus tem abençoado, né? O pastor vem trazendo estudo para nós, tivemos um culto domingo passado, muito, graças a Deus, uma base muito boa para nós, a entendermos e a valorizarmos e discernirmos justamente que essa nova aliança, isso está em nós, porque nós somos essa aliança hoje, a igreja. E isso me levou, né? Eu viajei, e isso eu fiquei refletindo muito naquele culto, muito sobrenatural, graças a Deus, me ajudou muito, né? Não olhando, né? Não tentando assim, às vezes, colocar o velho, né? O Antigo Testamento, né? Às vezes nós achamos que ficou para trás, como algumas denominações, no Velho Testamento ficou para lá e nós só queremos um novo, não, de forma que a palavra ela é uma conexão. Amém? Então vamos caminhar um pouquinho dentro desse assunto, né? Chamando a atenção de vocês também, né? para esse culto. Vamos colocar de pé, sem perder o tempo. Abram comigo aí, Bíblia, Salmo 65. Salmo 65, a gente vai caminhar um pouquinho aqui até onde Deus nos orientar. Salmo 65, seu capítulo 4. Todos encontraram? Salmo 65. Bem-aventurado aquele
tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Amém? Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes. Deus abençoe. Pode estar sentado. Estava meditando um pouco, eu deixei só um pouco. Às vezes, nós como pregadores, nós trazemos algo, meditamos em algo. E como diz o profeta, estava lendo, não é só eu chegar aqui e trazer para vocês algo. Não é o interessante só eu falar. O interessante não é só você ouvir. Mas o interessante do culto é justamente nós sabermos entender o significado daquilo que está sendo falado e daquilo que está sendo ouvido. O profeta diz que é a atitude, é a nossa atitude, é o nosso comportamento, porque nós vivemos em um tempo, nós nos acostumamos, que às vezes em outras palavras, nós estamos acostumados às vezes comer só filé, e às vezes quando Deus às vezes vem com um caldo, uma comida mais forte, um pouquinho às vezes, ou mais fraca, você às vezes é como você comer uma boa comida e você vai para a sobremesa, às vezes a sobremesa é algo gelado, né? Você comeu tanta coisa boa, você vai ali na sobremesa que é bom comer uma coisa doce. É como você comer um churrasco, você alimentou de algo, um churrasco, você olha ali para aquele arroz gelado dele e fala, não, vou deixar isso aqui, não estou comendo. E corremos o perigo e nos acostumamos às vezes com cultos, sei lá o que, e corremos isso às vezes. Olha, o culto hoje parece que foi aquela. Estava, né, José? Às vezes quando nós pregamos, isso acontece muito quando o pregador às vezes ministra lendo a mensagem. Quando Deus leva ele às vezes a tomar a mensagem aqui, e às vezes ele tem que ler um parágrafo, dois parágrafos, duas páginas, três páginas, parece que nós dizemos, olha, parece que o culto hoje foi um culto assim, cansativo. O pregador deu só a mensagem, mas é justamente o que a igreja precisa entender. Não é o homem, não sou eu aqui, a celebridade não é eu. Então esse caminho nosso, a tua chamada, a tua presença aqui, você não deixou tua casa, não deixou a minha casa, você não deixou aquele teu descanso, simplesmente para vir marcar ponto, simplesmente porque você não tinha lugar para ir. Você só está aqui nessa noite porque Deus te viu aqui nessa noite, porque Deus te olhou, porque Deus te chamou, porque Deus te predestinou. Se Deus não tivesse trazido você aqui, você acha, irmão, que nós estaríamos aqui? Verdade. Veio 4 irmãs minhas, Deus foi em casa, mas duas estão aqui. Glória a Deus. Verdade. Então, qual foi a prioridade? Era isso, olha, eu vou acompanhar meu irmão, isso aqui é isso
prioridade é Deus. Essa é a nossa prioridade. É Deus. Qual é a tua prioridade no domingo? Qual é a prioridade que nós temos no primeiro dia da semana? É os cultos, né? É estar na casa do Senhor. Amém? É estar adorando ao Senhor. Amém? São João, o Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 6. Gostaria de conectar os salmos, né, por exemplo, justamente com essa escritura. E Jesus, 6,35, e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Por isso, irmão, o profeta diz assim: só volta à eternidade aquele que estava na eternidade. Jesus disse em sua palavra, nos evangelhos, que Jesus não fazia nada se o Pai não revelasse a ele. Jesus só fazia aquilo que o Pai revelava para ele. Ele não podia fazer nada, né? Nós vemos o relato dele quando ele desceu, né, para o tanque de deserto. O próprio diz que ele passou por tantos enfermos, ele passou por aleijado, ele passou por coxo, por tantas coisas, ele foi direto aquele homem que estava deitado. O profeta diz: mas por que ele fez aquilo? Porque o Pai mostrou para ele justamente aquilo que era para ser feito. Por isso, irmão, que nós estamos caminhando um paralelo. A noiva, o cristão, ele não caminha com o seu raciocínio próprio, ele não tem a sua convicção própria, ele caminha segundo a ordem do Espírito Santo. Amém. Ele caminha sob a direção de Deus. Porque eu desci, olha aqui, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira alguma o lançarei fora. É essa a convicção que nós temos que manter ela em nossas vidas. Você sabe, se o Pai te deu, se o Pai nos deu a Jesus, ele disse: de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu estava meditando um pouquinho quando os apóstolos estavam ministrando, quando eles estavam em sua pescaria. Lembra nos evangelhos de Mateus? Quando eles estavam, Pedro estava com os discípulos, eles passavam a noite toda pescando. Muitos pescadores, muitos barcos temporários lá, passaram a noite inteira pescando. Lembra que Jesus chegou aonde eles estavam? Já morreu, começou a conversar com ele. Pedro era mestre de pescaria, né? Então eles lançaram, tentaram de toda forma, não conseguiram pegar nada. Com certeza, para pescadores, passavam a noite pescando e no outro dia não pegar nada. É uma frustração, é uma tristeza, é um desabono. Mas daqui a pouco Jesus se aproximou deles
começou a conversar com eles, chamou eles um pouquinho, né? Quantos pescadores tinha, mas Jesus sabia que era aquele, ele sabia aonde ir. E aí, né, eu falo, não conseguiu pegar nada, né? Não peguei nada, mas faz o seguinte, se retira um pouco ali, vai e lança a rede ali à direita. Senhor, nós fizemos isso a noite inteira. Pedro não foi duvidoso, Pedro não ficou questionando. Ele disse ao Senhor: nós passou a noite inteira pescando, não peguemos nada, mas sobre a tua palavra, Aleluia. sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Oh, Deus. Aleluia. Eu não peguei, passei a noite inteira pescando, não consegui pegar nada, mas se o Senhor está mandando eu jogar rede, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Sabe, irmão, o que Jesus estava querendo mostrar para a sua igreja? Porque aqueles pescadores, aquilo era um tipo perfeito de pessoas que viram Jesus curar, libertar. Aí Jesus disse: só veio, como eu vou fazer você ter uma experiência a mais. Você viu tanta coisa, mas você vai fazer parte de algo agora. Você vai fazer parte de algo, você vai vivenciar aquilo e que você estava vendo. Então, lança lá. Eu estava pensando, meu irmão Caleb, igreja, às vezes nós, tantos anos nessa jornada, nessa caminhada cristã, lutando, batalhando, e parece que nós não conseguimos obter nada. Senhor, eu já lutei, já batalhei contra esse problema, contra essa enfermidade, e não foi resolvido, mas sobre a tua palavra eu vou descansar, sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede, sobre a tua palavra eu vou orar, sobre a tua palavra eu vou sacrificar, eu vou jejuar, sobre a tua palavra. Oh, Deus. Aleluia. Então ele lançou a rede. Quando ele lança a rede, para quem não tinha pegado nada, né, Samuel disse: a rede, a palavra disse: a rede quase retentou tudo e foi pro peixe. E aí a bênção não foi só para ele. Chama os que estão perto de você, enche o barco desses pescadores. Enche o barco. Enche o barco. Pode trazer esses homens que são todos esses pescadores. Passaram a noite desiludidos, não conseguiram, mas eu vou provar. E eu tenho bênção para você e para todo esse povo. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho. Então por isso, irmão, nós estamos caminhando a igreja. Deus está levando nós a um nível tão perfeito, exigindo. Deus quer isso de nós. Não é só ficarmos falando, eu sempre disse isso aqui, não é uma implicância, não é isso. Mas nós temos que entender algo aqui. Não é só ficar falando aquilo que os apóstolos fizeram, aquilo que o profeta fez, mas nós estamos na hora de manifestar aquilo que eles manifestaram. O que a igreja primitiva manifestou? Aquilo que Jesus fez quando estava em carne com eles, caminhando com eles. Quando ele foi excedido ao seu reino, ele retorna na forma do Espírito Santo do cenário. A igreja não ficou uma igreja só dizendo: irmãos, quando Jesus estava conosco, havia milagre. Quando Jesus estava com nós, as coisas eram boas. Não! O primeiro sinal, a primeira coisa, agora eu estava, trazer isso um pouquinho para cá, no nosso dia, eu estava pensando justamente a primeira prova que o discípulo desafiava, encontrar para lutar, foi para aquele enfermo, aquele corpo que era aleijado. Só que aquele aleijado, irmão, ele não estava mais
acostumados a usar os amigos. Mas a palavra veio para quebrar justamente o efeito daquilo que às vezes nós estamos acostumados. Oh, Deus, é verdade, Senhor. Foi justamente quando Pedro olhou para ele, já discerniu logo o que estava dentro dele. Oh, Deus. Porque ele estava querendo mais uma esmola, Deus falou, porque você, eu não tenho onde jogar. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Tem um olho para quebrar. Com certeza, quando for chegando na porta, né? Então, tem uma esmolinha para mim, tem uma pratinha para mim. Eu tenho um olho para quebrar. Mas o que eu tenho, eu estou. Veja que a igreja primitiva, eles não receberam só conhecimento aqui também. Eles não receberam só conhecimento, eles não se tornaram a igreja em conhecimento, em QI lá em cima. Mas eles manifestaram as engrenagens. É verdade. A igreja primitiva, eles manifestaram, e isso repetiu justamente o ministério do profeta. Como o Bruno, né, nós estávamos relembrando, a igreja do profeta, os diários do profeta, uma certa ocasião passou por um momento de irmão, foi um irmão que faleceu, e foram atrás do profeta. O irmão Bruno não pôde atender isso. Então ele enviou o seu diário. E o seu diário oraram e a pessoa ressuscitou. O irmão não ressuscitou. Perguntaram para o profeta, mas pode isso acontecer? Não, a minha igreja, ela vive sobrenatural. Ela vive sobrenatural. Quando nós estamos sendo ensinados a viver, a chegar a essa estatura do valor perfeito, isso não é simplesmente cultos que vêm te levando você, não. É Deus levando nós, é Deus tirando de nós um humanismo para que Ele possa manifestar em poder e glória. Deixa eu ler em Judas, vamos ver se eu consigo contar aqui. Caminhando já para o encerramento. Judas 1:3. Judas 1:3 diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, né, acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar. A batalhar. Então a vida cristã não é uma vida assim de cruzar os braços e dizer, não, olha, eu tenho, eu não. É uma batalha. A vida cristã é uma vida de batalha. É uma vida constante de oração. É uma vida constante de leitura da mensagem. É uma vida constante da leitura da palavra. É uma batalha, irmão. Sim. Por isso que quando nós chegamos ao entendimento da velha aliança e da nova aliança, quando a lei parou, quando a nova aliança entra em cena,
a antiga aliança, né, vinha com uma ordem, né, de animal, sacrifício, era definida. E entra a nova aliança, o cordeiro verdadeiro, o cordeiro real, o sangue que não precisava mais todo ano ir para a intercessão. Veja o que ele disse aqui em São Mateus capítulo 5. São Mateus capítulo 5, seu versículo 17, diz assim: Jesus veio cumprir a lei. Jesus veio cumprir a lei. Não veio eliminar nada. Ele não veio dizer: isso aqui não tem mais dever, não tem nada. É muito ao contrário. Ele veio cumprir. Então, quando nós olhamos essa coisa, já com Samuel, parece que a salvação ficou um pouco mais fácil de se alcançar, porque a lei produziu somente morte. Então, dentro da lei parece que era muito difícil alcançar a salvação, mas quando nós olhamos a graça manifestada, irmão, a regra ficou muito mais difícil de alcançar. As regras em relação à graça ficou muito mais difícil. Vamos dar uma lida, vamos trazer. Às vezes nós esquecemos às vezes de olhar essas coisas. Jesus veio cumprir a lei. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Não vim destruir nem a lei nem os profetas. Eu não vim destruir aquilo que Moisés ensinou, mas eu vim cumprir, porque Jesus era o cumprimento de toda a palavra. Ele era o cumprimento, nele estava cumprido todo o sacrifício de animais, de boi, de pombinho, de cordeiro. Aleluia. Ele deu cumprir tudo, ele trouxe tudo para si. A responsabilidade da salvação do Calvário estava agora nele, cumprido nele. Por isso que eu não creio, eu não consigo entender uma pessoa que uma vez sentiu a presença de Deus, que uma vez sentiu Deus trabalhando na vida dela, ela vira as costas e aquilo não pesa dentro dela. Porque em verdade eu digo que até que o céu e a terra passem, nem o jota ou o tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer coisa que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Ouviste que foi dito aos antigos. Veja, irmão, veja a graça hoje. Isso aqui é a graça grande. Às vezes nós queremos fazer da graça algo até mesmo sem valor. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, a nova aliança. Eu, a nova aliança, Jesus, que estava cumprindo aquilo que estava na antiga aliança. Eu,
Porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. A coisa aperta. Quando Jesus veio falar sobre isso aqui, a coisa aperta. Visto de palavras antigas, aquele que matava, tirava a vida, tirava sangue, derramava o sangue do seu irmão. Mas Jesus, mas eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Isso é a graça da irmã. É as regras. Oferta não se trata simplesmente dessa oferta que nós colocamos na sala. Isso aqui é oferta. Seu culto é uma oferta. Agora nós falamos uns dos outros, comentamos uns dos outros, ficamos nervosos uns dos outros, não acertamos nada, não pedimos perdão. É verdade. Não somos humildes para descer e queremos que Deus receba a nossa oferta. Não recebe nada. Saímos de casa às vezes nervosos, brigados. Eu estava pensando nisso porque eu acredito que nosso culto começa em casa. Sabe por que o culto começa em casa? Sabe por que o culto começa em casa? Porque às vezes, se nós não tiver cuidado, vai sair de casa às vezes emburrado, brigado. Aí chega na igreja, da forma que você saiu de casa emburrado, você chega na igreja, irmão. Como nós citamos aqui, na igreja eu não tenho, aqui não se trata de irmão, de esposa, de filho, porque não, nós somos irmãos, somos filhos de Deus. Então por isso que quando o culto começa em casa, porque se o culto começa em casa, nós devemos sair de casa como irmãos de Cristo. Como irmãos de Cristo. Aí nós discutimos em casa, aí nós já chegamos na igreja, aí senta o marido, e a esposa, aí o culto. É um culto às vezes pesado para ambos, porque eu não cheguei como irmão, porque aqui nós somos irmãos, somos uma família, como sempre que eu digo, somos uma família de Deus. Amém? É gostoso ouvir sobre a abertura da palavra, né? Mas isso aqui é a abertura da palavra, viu? Se você não praticar isso aqui, não entendeu nada da abertura da palavra. Verdade, Senhor. Porque Jesus entendeu perfeitamente o que estava falando perfeitamente a respeito dele. Sim. Vamos ver, né? Porque por isso que Apocalipse capítulo 10, né, fala o livro é doce como mel, né? É gostoso ouvir falar de família e de selo aberto, desce como mel. Mas colocar na prática, irmão, nós precisamos, sabe? Nós estamos muito ausentes às vezes do que somos ainda nessa palavra cristão. Verdade. Porque cristão é ser como Cristo. Às vezes nós assim, ignoramos
Eu estou acompanhando muito assim, sabe? Ultimamente eu fico muito observando o comportamento. Se nós não tivermos cuidado, nem cumprimentar o outro, nós temos questão de acabar o culto e você ir embora, nem querer cumprimentar seu irmão. Aí vem dizer para mim que entende palavra, vem dizer que está entendendo a abertura da palavra. Não, você está entendendo que você é um religioso, mas não cristão, porque é cristão e compreende, cristão perdoa, cristão vive a palavra. Verdade, Senhor. Nós nos tornamos, às vezes, membros de uma igreja. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Pai. É verdade. Até evitamos, às vezes, cumprimentar o irmão. Verdade. O culto acaba, às vezes, não faz questão, às vezes, não, eu não vou passar, porque eu não vou com jeito disso aí. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. É réu de juízo. Se você não se converter, se você não parar com isso, vai encarar o juízo. Oh, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Irmãos, igreja, é hora de errar, é hora de arrebatamento. Nós precisamos buscar urgentemente, vasculhar nossa vida urgentemente, Verdade, Deus. Verdade, Senhor. urgentemente fazer um vasculhamento, fazer, irmão, um alto vasculhamento de nossa vida, para ver se nós estamos em posição de arrebatamento, em posição de transformação, em posição de receber corpo glorificado. Oh, Deus. Nos ajuda, Senhor. Sim, verdade, Senhor. Porque senão nós nos tornamos assim, aquelas pessoas, irmãos, né? Esse aqui eu quero bem, esse aqui eu quero mal bem, esse aqui eu quero bem, esse aqui eu quero mal. Esse dia eu fiquei assim, eu fiquei constrangido. Todos os irmãos conversando. Quando eu fui chegando perto assim, vamos embora. Aquilo desce seco. Porque a altura que nós estamos em relação a rato, com essas coisinhas aqui, ó. Deixa ali diante do altar. Deixe diante do altar. Deixe diante do altar. A tua oferta vai, reconcilia-te. Primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está no caminho com ele. Oh, Deus. Oh, Senhor. Quando o irmão está aqui, não tem valor nenhum, não faz nem questão, não quer às vezes nem dar um abraço, mas quando o irmão parte, fala: ô irmão, está lá, aquela maior, basta aquilo que você tem que fazer, basta para a pessoa, tem que dar uma cor para alguém, dá agora. A verdade. Aí o irmão era tão bom, aí começa toda aquela. Mas quando estava caminhando com o irmão, quando estava caminhando com a irmã, Oh, Deus. Nos ajuda, Senhor. Sim. quantas vezes até passou, fez quando que nem viu. Oh, Senhor. É verdade. Irmãos, Deus me ajude, Senhor. Deus me ajuda cada dia mais
Israel, quando eles foram sair do Egito, o profeta não importava o que eles fizeram para ele. Foi dado regra. A graça foi dada uma regra. E aquela regra era passar sangue nos umbrais da porta. Sim, verdade. Deus não queria saber se era bondinho, se era Israel, se era da tribo de Judá, não. O requisito, a regra era sangue. Vendo é o sinal. Verdade. Deus só tem que compromisso com você se Ele é o sinal, se Ele é o Espírito Santo manifestado em sua vida. Glória a Deus, aleluia. É vendo é o sinal. Não é vendo só conhecimento, não é vendo, não, é o sinal. Ele quer ver o sinal. Verdade. A única coisa que guardava Israel do anjo da morte, não visitasse, matasse, destruísse o primogênito, era se ele desse o sangue no umbral da porta. Aonde é que está o sangue hoje? Olha o umbral da porta aqui. Será que Deus está vendo esse umbral? Esse sangue no umbral da porta? Ou Deus está vendo somente a língua falando, a língua criticando? Eu estou caminhando aqui dentro da linha, eu nem sei porque eu entrei isso aqui, mas Deus sabe. Vamos caminhar um pouquinho, que eu me desejei ler isso aqui para a igreja. Aconteça que o adversário, aqui, concilie depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lance na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Oh, Deus. Isso é debaixo da nova aliança. Oh, Deus. Isso aqui é o Novo Testamento, é o Cordeiro. É aquele Cordeiro eternamente. Isso não terá fim, não. Foi Ele que deu cumprir isso. Ele que determinou essa regra, irmão. Isso aqui, sacerdote não vai viver isso, não. Isso aqui não tem religião, não. Eu não vou ter que, irmão. Não, se você não, isso aqui é a palavra, ele tem que cumprir isso. Nós precisamos, cada dia mais, eu volto a dizer isso. Vamos vasculhar a nossa vida, vamos pesquisar, vamos fazer um alto levantamento, irmão. Porque, olha, a nossa vida é o sopro. Verdade. Eu pude ver isso em tempo de momento conversando, daqui a pouco ia pagar. A nossa vida é um sopro. Por isso, irmão, pelo amor de Deus, jovens, pai de família, mãe de família, irmãos, pelo amor de Deus, não vamos correr risco. Não vamos correr o risco, Pedro Caleb. Não vamos correr o risco de deixar que o anjo mate o nosso julgamento. Verdade. Oh, Deus. Misericórdia. Ouvistes que foi dito aos antigos. Veja que Deus, olha aqui a precisão das Escrituras. Jesus sempre te leva, olha, visto que foi dito aos antigos. Às vezes nós olhando assim e usamos a expressão, Moisés tirou o povo do Egito, mas não colocou o povo na terra prometida. São as expressões fortes. Só que quando Josué foi conduzir o povo, o que Deus falou para Josué? Levou Josué a ter justamente aquilo que poderia ter feito. Você vai ser abençoado, mas ora visto se você cuida fazer tudo que meu servo, tudo que eu ensinei. Aleluia.
ter cuidado, eu como uma mulher, né? Eu às vezes, de podermos, às vezes, olhar a mensagem. Se eu tiver um tempinho, eu quero ler a palavra. De falar aquilo que o mensageiro fala. Sim. Mas né, se dia alguém no estado aí de alguém, né? Fala às vezes em relação a preconceito. Se nós não tivermos cuidado, eu estava conversando com o pregador mais sério. Se nós não tivermos cuidado, aquele dia nós não podemos pregar sobre casamento e divórcio, sobre questão de corte de cabelo, de investimento. Se nós não tivermos cuidado, o diabo vai fazer nós às vezes ficar até mesmo com vergonha. Porque nós estamos caminhando para um ponto, irmão. Daqui a pouco, Dalila vai querer agarrar nós, tirar nossos olhos em relação ao pecado. Porque nós estamos vivendo um tempo tão feroz, tão difícil. Eu ouvi dizer preconceito para muitas igrejas da mensagem que tem preconceito. Olha, eu imagino Jesus ter que citar isso aqui. Ele reuniu o povo, ele fala que ele reuniu a igreja. Daqui um dia nós vamos ficar que nem Sansão, arrancar nossos olhos, nós vamos ter que servir de fazer diversão para os outros. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, a nova aliança, o Cordeiro, eu, porém, vos digo: qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ficou mais difícil ou mais fácil? Mais difícil, né? Lá tem que ser pego no lado. Vamos pegar a Maria Madalena. Viu que a lei manda que tem que matar. Mas e agora? E agora? Só você olhar, desejar no coração, perante Deus, já cometeu o adultério. Qualquer vez que uma mulher mal vestida, uma mulher com a roupa imoral, indecente, ela manda homens mais para o inferno que os bares de toda a cidade. Verdade. Volta uma mulher mal vestida na rua aí. Só Deus, só o Espírito Santo em nós, irmãos, para fazer nós virar ao outro lado. Qualquer carregada até uma cruzinha de pendurar no seu carro. Ficou difícil. Ficou difícil. Quando Deus assim escreveu, não veio dar vida fácil para mim. Qualquer que acreditar numa mulher, isso é vice-versa, né? Para começar, já em seu coração cometeu adultério. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e o atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então Deus deixou bem claro que o céu, ele diz que o céu, o caminho é estreito, a porta é estreita, poucos
Quem está? Então não é fácil. Não é fácil. Vamos ficar aqui. Pelo amor de Deus, o senhor pode vir até aqui, por favor? Espere a igreja, o Pedro puder. Faça essa oração no encerramento. Feche seus olhos. Isso, Marcelo. Pode vir depois. Glória ao Pai, Senhor Jesus. Amém. Seja derramado para uma especial, semeada a palavra, para a bênção de todos aqueles que obedeceram. Glória a Deus. Portanto, você está aqui a mensagem. Eu não quero ficar sempre aqui, mas eu quero ficar uma parte no parágrafo 76, 77, onde o profeta diz que a noiva é um traço de flor que compõe o coroamento. É verdade? Com ela se compõe, porque Deus toma dos gentios um povo e com os judeus como uma nação. Então ele toma um árabe, de vez em quando, um judeu, um alemão, ou seja, um índio, ou seja, um irlandês, e assim ele intera o caco de flor. Aí está a noiva. Glória a Deus, vamos orar. Aleluia. Deus eterno, nós agradecemos por esse momento e a oportunidade. Pai Santo, nós pedimos que eu abençoe essa igreja, dando força, Senhor, dando vigor, para que possamos estabilizar cada vez mais com essa porta-redes da Sua palavra, com esse poder derramado pela Sua palavra, que isso possa mudar em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Pai. Agradecemos pela Sua palavra, agradecemos pelo nosso irmão que aceitou para receber a palavra santa do Senhor e assim pôr em prática. Assim é o necessário, pôr em prática, porque se não botar em prática, ó Deus, tenha misericórdia. Amém. Ó Deus, tenha misericórdia. Amém. Nós pedimos a sua ajuda em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Até quarta-feira, se Deus nos permitir. Deus abençoe.